É Romanos. Hoje vamos ficar bastante aqui no Romanos, primeiro no início, né? Depois vamos sair. Romanos é o primeiro livro das primeiras cartas, né? É o 6º livro do Novo Testamento. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, 1. Diz assim: portanto, agora, não está falando depois, na eternidade, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus? Não é quem está na igreja propriamente. Não fique escandalizado, nem quem está no púlpito. É aquela pessoa que está na palavra. Ela está sempre em concordância com a palavra de Deus. Tem gente que acha que estando em Cristo não há mais condenação. Você pode ouvir alguém falar assim: pode aprontar à vontade que não tem condenação porque você está em Cristo. Não. Quem está em Cristo não apronta. Quem está em Cristo está pronto para dizer não ao mal. Então, estar em Cristo é estar em concordância com a palavra, é estar em comunhão com a palavra. Ele diz que não anda segundo a carne. A carne é o homem natural. Por exemplo, eu tenho explicado, eu sou ofendido, eu sou xingado, entenda bem, eu sou caluniado. O homem natural, o que ele faria? Ficaria triste, ou ficaria revoltado, entenda bem, ou até partiria para o revide, não seria isso? Não seria uma coisa natural? O cara falou de mim, já ouviu alguém falar, bateu, levou, não é bateu, levou. Não, isso é a carne. Aí o que nós mostramos? Estamos em Cristo, que não andamos segundo a carne, mas deixa eu ler tudo para explicar. Mas segundo o Espírito. O Espírito aqui é o homem natural, não, é o homem verdadeiro. É o homem, o Espírito do homem é o interior do homem. Quando no meu coração eu tenho a palavra, eu estou em Cristo. Quando eu tenho a palavra, eu não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quer dizer, não são as minhas emoções, os meus sentimentos que vão me dominar, não. Então, em vez de eu reagir, eu cito a palavra, diz, não, minha luta não é contra a carne e o sangue. Eu mostro o quê? Que eu estou em Cristo, então não há condenação para mim. Não há condenação para mim, porque eu estou em Cristo. Mas não é só isso, é qualquer outra coisa, pessoal. Vem um pensamento que ninguém está vendo o que você está pensando, mas você sabe que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você diz, não, eu sou morto para o pecado. Aí você diz, não quer dizer que você, estando em Cristo, não tenha lutas. Não, você sempre pode ter lutas, batalhas. Veja a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. É um pouco na frente, está? Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios. O capítulo é o 2, o versículo é o 14. Ele diz assim: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Sempre nos faz triunfar em Cristo. Para você ter uma ideia, a Bíblia diz, até quando parece que você está derrotado, você está vencendo. Porque Ele sempre nos faz triunfar em Cristo. Então não quer dizer que você andando com Cristo, você não tenha lutas, você vai ter, mas Ele vai fazer você triunfar. Talvez você está enfrentando uma doença, está enfrentando uma enfermidade. Talvez você não conquistou aquilo que você gostaria de conquistar. Mas estando em Cristo, entenda bem, você não se deixa de maneira alguma se abater. Você sabe que você vai triunfar. Por que você vai triunfar? Eu vou voltar aqui depois. Vamos lá, na 2 aos Coríntios mesmo, capítulo 12, versículo 10. 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Ele diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Quer dizer, eu sinto prazer? Sinto. Porque estão falando de mim por causa de Cristo. Estão falando de mim por causa da palavra. Mas Ele sempre nos faz triunfar em Cristo. Quer dizer, é muito importante isso, você entender. Não quer dizer que andando com Cristo, estando com Jesus, você não vai ter lutas. Mas você sente até prazer nas lutas. Por quê? Você sabe que está com Cristo, você não procura, pelo amor de Deus. Você não pede a Deus para colocar uma doença no seu corpo. Você não pede a Deus para usar uma pessoa para te xingar. Você não usa a Deus para pegar uma pessoa para destruir seu casamento, para tentar acabar. Não. Mas quando vem, você sabe que você vai triunfar. Mesmo quando parece que você está fraco, que você está perdendo, que você está sendo vencido. Não. Ainda Paulo falando aos Romanos, volta de novo, eu não falei que ficaria bastante aqui, capítulo 8.
versículo 28, que ele diz para nós: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Ô irmão, isso é para mim e para você. Então, todas as coisas, até quando parece que você perdeu, você ganhou. Até quando passa, puxa, mas eu estou na igreja, surgiu essa doença, mas ela vai ser para a glória de Deus, porque eu vou amaldiçoá-la, eu vou repreendê-la, ela não vai prevalecer contra mim. Quer dizer, você nunca abaixa a cabeça, você sempre está de cabeça erguida. Você aprendeu conosco uma coisa no Salmo 27, vamos para o Antigo Testamento. No versículo 4, você aprendeu isso várias vezes, mas não é o 4, é o 6 que vai ser o nosso versículo, mas eu vou ler do 4 em diante para entender aqui esse contexto. Davi que lê: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Não é você procurar um mosteiro, uma igreja para morar ali, não, é todos os dias estar em comunhão com Deus, comunhão com a sua palavra. Todos os dias você tem, você ora, você não ora só quando a corda está no pescoço, você ora todos os dias, você tem comunhão com Deus, você lê a Bíblia, né? Você vive a palavra de Deus, você ama a palavra de Deus. Aí diz: moro na casa todo dia da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Você vai gostar de andar com Deus, de ter comunhão com Ele, vai aprender com Ele. Aí diz: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No dia da adversidade vem uma luta, às vezes no casamento, a luta com o filho, a luta às vezes com a saúde, a luta às vezes na vida profissional, na vida financeira, nos seus planos, até aquele dia de adversidade. Lembra que falei lá atrás que parece que você foi derrotado, você foi vencido? Não, ele diz que sempre nos faz triunfar em Cristo. Então não vou abaixar a cabeça. Puxa, mas eu estou na igreja e descobri que eu estou com câncer, pois eu vou amaldiçoar esse câncer em nome de Jesus. Se ele está em mim ou alguém da minha família, eu vou orar, ou alguém que eu conheça, e até mesmo desconhecido. Às vezes Deus dá vontade de você orar por uma pessoa. Eu costumo dizer que você adota a pessoa no mundo espiritual. Você adota aquela pessoa no mundo espiritual e você ora por ela. E no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sob uma rocha. Lembra do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quer dizer, mesmo no dia de lutas, você não perde a paz, você dorme, entenda bem. As pessoas não entendem, as pessoas ficam até inquietas, ficam até desassossegadas. Você quer dar uma de fortão, estou sabendo da sua saúde, estou sabendo da sua família. Não, amigo, eu estou numa luta, mas Deus está comigo, porque todos os dias eu estou com Ele, eu oro, eu busco, eu tenho comunhão com Ele, Ele não vai me abandonar. Você tem que ter essa convicção, você tem que ter essa certeza com você. Aí vai falar mais forte ainda para nós agora, nesse versículo seguinte, ele diz: também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos. A maior, vamos dizer assim, glória do diabo é ver o cristão, olha para mim, exatamente, abatido, desanimado, entenda? Não, você está sempre de cabeça erguida. É que eu falei, puxa, mas eu estou sabendo do seu marido, da sua mulher, do seu filho, da sua filha, rapaz, estou numa luta, mas Deus está comigo, você está de cabeça erguida. Quer dizer, você não permite que Satanás veja você desanimado, veja você deprimido, veja você abatido. Consegui. Não, mesmo quando parece que eu estou perdendo, quando estou fraco, que parece que fui derrotado, sou forte. Todas as coisas cooperam para o meu bem, até um fracasso, até uma derrota, ou até uma doença. Não é que ela vai, não, porque eu tenho o nome de Jesus para enfrentá-la, eu tenho o nome de Jesus para amaldiçoá-la. É o que disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso enfrentar. Eu não tenho que buscar, nem tenho que pedir, nem tenho que desejar isso, mas essas lutas aparecerão, pois ele diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições. Então, quando vem a aflição, você não abaixa a cabeça. Quando vem a aflição, você não desanima, você não se abate, você não entra em desespero, você tem convicção da presença de Deus com você. Aí nós vamos voltar onde nós começamos. Quem lembra, pessoal? Romanos capítulo 8, versículo 1, né? Ele diz então para nós assim, Romanos 8, 1:
Portanto, agora, não está falando da eternidade, é agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação, não é na eternidade, falando agora. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que estão dentro da palavra, que permanecem. Muita gente confunde isso aqui, achando que ele pode aprontar, como diz o outro, né? Pintar e bordar, que não tem problema. Não vai nessa não. Ele diz que não estão, aqui estão, que não andam segundo a carne. A carne é um homem natural. Isso quer dizer o quê? Se eu andar segundo a carne, haverá condenação. A carne é um homem natural, entenda bem, é a mulher natural, a pessoa, né? O ser humano. Mas quando você anda segundo o Espírito, por quê? Com o seu coração tem a palavra de Deus, no seu coração está a palavra de Deus, aí sim, aí você é forte. Voltando também a 2 aos Coríntios 2,14, eu falei que voltaria lá, e ele diz para nós, 2 aos Coríntios 2,14, e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. Sempre é o quê? É sempre. Não tem exceção, é sempre. Sempre nos faz, mesmo quando estamos enfrentando lutas, mesmo quando parece abatido, nunca diga coitado, não. A Bíblia diz que ainda que caia, não ficará prostrado. Nós temos que olhar para a palavra de Deus, porque as batalhas surgirão, as lutas surgirão, mas não perderemos a paz. Teremos sempre a convicção da presença de Deus conosco. Glória a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos 5, 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Atenção, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Tem gente que acha que o pecado dele não é grave, porque é pequeno. E nós vamos ver que às vezes gente que pecou pouco não encontrou misericórdia, não encontrou a graça. E gente que pecou muito encontrou misericórdia. Eu sempre falo para vocês de Davi e Saul. Vamos recapitular Davi e Saul. Saul, capítulo 13, Deus mandou, ele ofereceu o sacrifício no lugar do sacerdote, ele foi repreendido. Aí tentou se justificar. No capítulo 15, Deus mandou ele lutar de uma maneira, ele lutou de outra maneira. Não fez o que Deus mandou. Bem, perdeu o reino. Davi, nós sabemos que ele cometeu um adultério. Foi uma mulher que estava lá, entenda bem, num momento de banho, e ele olhou e disse, quem é esta mulher? Ela é filha de Eliã, mulher de Urias. Deve dizer que Deus abençoe esse casal. Mas não. Cobiçou a mulher, desejou, sendo o rei, levou ela como mulher, a mulher engravidou. Tentou fazer com que o marido preparou uma armadilha. Você vai para casa, entenda bem, se diverte. O homem estava na guerra, na batalha, manda ele vir até aqui. Um homem veio. Olha, você, como é que está a batalha? Como é que está lá? Tudo bem? Tudo engano, tudo usando de engano com ele. Vai para casa, se alega com a sua esposa, depois você volta para a batalha. Como quem diz, ele vai, se alega com a esposa, depois está grávida, claro, foi o dia que ele a visitou. Olha que artimanha diabólica. Mas o homem era tão fiel que não quis voltar. Ficou na beira, na porta do palácio. Porque ele não desceu à sua casa. Aí o rei mandou ele colocar ele na frente da batalha. E na batalha ele morreu. E depois ele tomou aquela senhora como sua esposa. Para você ver que o pecado de Davi foi grave. Davi não seria aceito nas igrejas de maneira alguma. Nós vamos ver agora outros casos que eu quero mostrar para vocês. Mas o Davi se tornou o maior rei de Israel. E o Saul perdeu o reino. Qual é o tamanho do pecado de Saul e o tamanho do pecado de Davi? Olhando pelos nossos olhos, qual é o maior pecado, pessoal? Davi. Mas Deus vê o coração. E o coração de Davi se humilhou, se arrependeu, chorou, rasgou, mas falou mesmo com Deus. Não escondeu, eu pequei, Deus, somente pequei, eu fiz o que era mal aos teus olhos. E ele encontrou misericórdia. Nós vamos ver o segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Vai ser muita leitura, porque, e menos, depois eu dou mais explicações, senão não dá tempo. Segundo Crônicas 26. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, rapaz ainda, garoto, pré-adolescente, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Esse edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém, e fez o que era reto. Guarda isso no coração.
fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Abrindo um parênteses aqui, o Amazias foi de Deus, mas não com o coração inteiro, porque o Amazias deixou entrar uma mágoa, entrou um sentimento de vingança, que feriram o pai dele, e ele disse, o dia que eu for rei eu vou me vingar. Ele se vingou, mostrando que o coração dele não era inteiro. Isso não é bom, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. A Bíblia não deixa lugar ao diabo. Você deixa um ódio entrar, uma vai entrar outra coisa. Esse homem depois se tornou um homem perverso, que matou os inimigos de uma maneira cruel. Esse homem se contaminou com a idolatria. Você vê que não é bom. E ele que fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Aí o que o Uzias fez? Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias. Nós não estamos nos dias de homem algum, nós estamos nos dias do Espírito Santo, amém? Isso é importante. Sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Não pense prosperidade apenas como dinheiro, riquezas, não, ele fez ele crescer. Você cresce, entenda bem, quando você busca Deus. A Bíblia diz, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Então ele buscou a Deus mesmo, foi coisa séria, né? Porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabné, e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios, que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. A fé sem obras é morta. Ele entendeu as visões de Deus, mas saiu e guerreou. É o que a Bíblia diz, os sinais seguirão os que crerem, meu nome expulsarão demônios. Quer dizer, aí você expulsa aquilo que contradiz a palavra. Então ele foi ajudado por Deus, se tornou forte. O Egito era a nação poderosa da época. Poderíamos dizer o Egito, os Estados Unidos de hoje. Aquela nação poderosa ficou sabendo que na pequenina Jerusalém, no pequenino país chamado Judá, tinha um homem que estava se tornando forte. Um homem que se tornou realmente uma potência. E se você continuar lendo, ele fez o povo prosperar. Nos seus dias, prosperou muito, muito mesmo. Ele se tornou até um amigo da agricultura, coisa bonita, né? Aí vemos aqui mais ainda, versículo 15 diz, também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Não sei até onde. A Europa daquela época conhecida, a Ásia, não sei. Mas a fama dele foi até muito longe. Então, naquela época não tinha internet, televisão, rádio, jornal, imprensa, não tinha telegrama, não tinha nada. Mas chegou até lá. A notícia espalhou que aquele homem se tornou uma potência, um homem forte. Porém, já ouviu alguém falar? Contudo, todavia, olha o que diz o 16. Diz, mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Cuidado, o orgulho precede a queda. Ele se exaltou, se achou tanto de Deus, que ele podia fazer algo que não era do ofício dele. O que ele fez? E transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Havia proibição, aquilo era ofício do sacerdote, mas ele se achou no direito. Tem gente que acha que está tão próxima de Deus, que ele pode adulterar, que no caso dele Deus entende. Não, Deus entende, eu estou assim com Deus. Olha como é que eu estou. Lembra que ele reinou 55 anos? Tem gente que se engana. Ele achou que podia fazer aquilo, que ele podia. Tem gente que acha que pode cometer desonestidade. Não, porque eu não estou sendo honrado, eu não sou bobo. Está sendo bobo, sim. Se não está sendo honrado, vai trabalhar no lugar onde te honra. Mas você não pode, mas do pastor Jaime, eles não estão dando o que eu mereço. Amigo, tem os meios legais para reivindicar. Não praticando o erro. Tem outras pessoas que falam, não pode fazer isso. Estou dando para você não abrir porta para o diabo. Aí ele fez tudo aqui, isso aqui. E diz assim, porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias. Eles disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus.
Então Uzias se indignou. Oh, não faça isso. A Bíblia fala em Provérbios, capítulo 12, você já aprendeu? O que diz lá para nós? Diz assim: o que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto, um estúpido. E ele foi estúpido. Quando ele recebeu, ele disse: desculpa para o sacerdote, ore a Deus por mim, que Deus me perdoe por esse ato insano, por essa criancice. Não, ele se indignou, se achando no direito, inteiramente, de não ser repreendido, porque era o rei de Israel. Tem gente que acha no direito de não ser repreendido, porque é membro da igreja, porque tem 30 anos de igreja, 40 anos, 50 anos de igreja. Não fala isso. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Não importa se tem 1 ano de igreja ou 50 anos. Se não houver arrependimento, vai ser coisa séria, o que eu vou passar agora. E a Bíblia diz: e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pôs contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa, perante os sacerdotes, na casa do seu, junto ao altar do incenso. Porque quando ele se indignou contra o sacerdote, não foi contra o sacerdote, foi contra algo dado por Deus. E ele se indignou contra o próprio Deus, contra a palavra de Deus. É isso que ele fez aqui. Então, o sumo sacerdote, Azaria, olhando para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressadamente o lançaram fora. E até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o sofreria, que Deus permitiu que isso acontecesse com ele, porque ele abriu a porta para a maldição entrar. Lá em Provérbios também, capítulo 26, versículo 2, diz assim: como pássaro no seu vaguear e como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Não entre nessa, não caia na cilada do diabo. A maldição sem causa não vem. Você tem que ver, se tem maldição, tem que fechar essa porta. Mas, diz assim, nossa parte principal, pessoal, toda atenção agora. Assim ficou leproso o rei Uzias, até quando? Até o dia da sua morte. Ué, mas ele não buscou a Deus, não buscou. Se ele buscasse, a Bíblia diz, Salmo 103, entenda, isso foi antes dele, foi Davi que escreveu, Salmo 103, versículos 2 e 3, diz: bendize a minha alma ao Senhor, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Segundo, é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. Deus perdoaria? Perdoaria. Ele é especialista em perdoar pecados. Ele é especialista de levantar o caído, de fazer onde abundou o pecado, superabundar a graça de Deus, como fez com Davi. Mas ele não quis. Ficou leproso, orgulhoso. Tem gente, não, um dia desse eu vou me acertar. Os antigos diziam para morrer, mas está vivo. Amigo, não faça isso. Sentiu que está fora da palavra, se humilhe. A Bíblia garante isso para nós, daqui a pouco eu falo. Eu falei que são 2 casos, agora é o capítulo 33. Olha a diferença agora. Tinha Manassés 12 anos de idade, 12 anos é uma criança. Quando começou a reinar, 55 anos, mesmo tempo de Uzias, reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Opa, vamos voltar no Uzias? Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Aqui estamos falando de um homem que fazia o que era mal aos olhos do Senhor. O que ele fazia que era mal aos olhos do Senhor, pastor Jaime? Conforme as abominações dos gentios. No caso deles, pessoas fora de Israel, da lei de Israel, de Judá. No nosso caso, pessoas fora da igreja. Tem muita coisa que o gentio faz que nós não devemos de fazer. O gentio casa e descasa quantas vezes quiser. Na Bíblia não é assim, não. Mas tem gente que não tem problema. Acha que não tem. Vai pagar conta dia. Claro, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Às vezes a pessoa chega na igreja no 2º, 3º, 4º, 5º, 6º. Por favor, vamos parar. Não tem problema. Mas a partir de agora, coloca a casa em ordem. Não é verdade? Aí você não conhecia, verdade? Quantas pessoas chegam na igreja, já no 2º, no 3º, no 4º, talvez até tropeçaram, caíram, mas agora você se levantou. Agora é daqui para frente. Só estou mostrando para você não se sentir discriminado de maneira alguma, quem chega no 2º, 3º, 4º, tá bom? Tudo isso. Mas não é só isso, pessoal, muita coisa. Quando chega a época, no meio do ano, o pessoal tem aquelas festas tradicionais, não, mas a nossa é gospel. Não está com saudade do mundo? Paulo diz aos Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo. Então, ele fez o que eles faziam, pastor Jaime? Por quê? Diz aí assim,
tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado. Era comum entre os gentios, Israel, Judá no caso agora, eram os únicos monoteístas, os outros tinham vários deuses. E eles então levantavam altar, entenda bem, para fazer aquilo, para agradar, entenda bem, a população, e muita gente ficava desse jeito. Muita gente achando que não havia problema algum. O avô dele, chamado Acais, o que o Acais fez? O Acais, ele tirou, entenda bem, o altar do Senhor e trouxe um modelo de um altar lá de Damasco, que era um altar idólatra, um altar profano, e colocou no lugar do altar do Senhor. O pai dele, o Ezequias, quando assumiu o reino, tirou tudo aquilo e fez o povo amar a Deus novamente. Agora ele está fazendo o quê? Trazendo de volta a idolatria para Israel. Mas não dá tempo de falar tudo, pessoal. Aí nós vamos um pouquinho mais, entenda bem, para você ver como é que é o 6. Ele também fez passar seus filhos pelo fogo no vale de Inom. Era sacrifício, entenda bem, por causa das colheitas, mas era costume deles, não era do povo de Deus. Nós não temos que fazer isso. Os sacrifícios que eles fazem lá fora. Claro que não existe isso, talvez alguém possa dizer, mas era uma coisa muito diabólica, muito satânica, porque o rei, ele tinha o seu harém, podia ter a mulher que ele desejasse, que era filho para ele, é como se fosse até um objeto. Ele sacrificava por causa das colheitas, coisa tão diabólica. Pulando ainda para o versículo 9, diz, e Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, vamos lá, que fizeram pior que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Irmão, como tem gente fazendo isso? O cara se afasta tanto de Deus que faz pior, não respeita a família dos outros, não respeita a sua família, começa a fazer, não respeita nada. Ele vai se tornando pior do que os infiéis. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Vamos prestar atenção que já estudamos. O quê? Deus não esperou ele perder tudo para falar com ele. Deus não espera você ficar com o bolso vazio. Deus não espera você ficar doente. Não, Deus fala. Deus falou e ele não deu. Mas por quê? Porque ele estava reinando. E quando o homem está reinando, rapaz, olha o carro que eu tenho, olha a roupa que eu tenho, olha a casa que eu moro, olha não sei o que. Até o pregador pode falar, olha a igreja. Cuidado, usado não é aprovado. Não é porque Deus, entenda bem, que você tem algumas coisas, que Deus aprova o que ele achou que Deus estava aprovando. Não, não é comigo não. Mas isso aqui não pode ser feito pelo povo de Deus. Não é comigo. Pelo que? Já ouviu alguém dizer? Um dia a casa cai? A casa caiu. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e levaram a Babilônia. O filho de Ezequias, o neto de Acais, está sendo levado, preso, humilhado, perdeu tudo, perdeu o que o homem tem de mais importante, liberdade. Perdeu tudo, foi parar nas mãos do inimigo. Mas agora é que vem a outra parte, que nós falamos no início da comparação. Diz o que para nós? Olha o que diz, esse versículo é muito sério. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus... Por favor, eu não quero adivinhar a oração dele, mas deve ter dito, Deus, eu fui sujo, Deus, eu fui idiota, Deus, eu fui burro, Deus, eu fui estúpido, o Senhor falou comigo e eu não te atendi. Eu desprezei o que o Senhor falava. Vamos lembrar do Uzias? Uzias ficou leproso até quando? Até o dia da sua morte. Por quê? Porque não buscou a Deus, não orou. Não, o homem não está falando porque ele errou, pastor Gêmeo. Não, ele não devia errar, mas o mundo costuma filosofar e dizer, errar é humano. O caso não é errar, o caso é não buscar o arrependimento. Claro, não é pedir perdão por pedir por perdão, não. Não, é você ter arrependimento. Quando tem arrependimento, quando o homem tem arrependimento, ele se humilha muito. Como é que é ter um arrependimento? Vamos recapitular. Ezequiel 36, 31. Diz lá. Diz, então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Então tereis o quê? Nojo, entenda bem, dos vossos, terem nojo em vós mesmo, das vossas maldades e das vossas abominações. Meu Deus, como é que eu fui fazer isso? Eu fui burro, Deus, eu fui idiota. Ele fez isso. Se não houver isso, aí não. Porque senão parece brincadeira. Paulo diz para não abusar da graça. Pessoal, não, eu errei, mas eu peço perdão para Deus, Deus não entra nessa não.
Fala Marcos capítulo 1, versículo 15. Quem fala é Jesus, o Senhor. Dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crei no Evangelho. Irmão, o nosso fim está próximo. Porque 1000 anos nossos para Deus é como um dia só. Passa rápido. E você vai ficar como um rei Uzias? Vai ficar leproso até o dia da sua morte? Quer dizer, leproso não é a doença, é separado de Deus até o dia da sua morte? Não, se humilhe como Manassés, quer dizer, rasgue a sua, não rasgue o seu coração, tenha nojo do que você fez, que aí é arrependimento, que você pudesse voltar. Ele então rasgou o seu coração diante de Deus, e ele diz assim, ele fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, mas o tornou a trazer a Jerusalém. A palavra Jerusalém, eu gosto de explicar, quer dizer casa de paz. Quer dizer, o bolso, olha para mim, está vazio ainda, o corpo ainda está doente, mas você tem paz. Você sabe que Deus está no controle. Lembra? Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo, quer dizer, você pode, ainda não recuperou o que você, mas você tem paz. Por quê? Porque você está bem com Deus. Ele voltou para Jerusalém e ao seu reino, agora Deus devolveu para ele tudo. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Deus o quê? Deus misericordioso. Foi o que o Davi, que pecou muito mais do que o Saul, mas ele lembrou que Deus é misericordioso. O Manassés, que errou muito mais do que Uzias, não errou? O que Uzias fez? Vaidade, né? Vaidadezinha, quis lá oferecer algo que ele não tinha que oferecer. Não, pior foi a rebelião dele, de não aceitar a repreensão. Entenda? É isso que nós não conseguimos medir, mensurar o pecado como Deus vê. O cara foi um adúltero, o cara foi um homicida e encontrou misericórdia. Esse cara fez tantas abominações, encontrou porque buscou. A Bíblia fala, Tiago, capítulo 4, versículo 8. Leia. 4:8. Diz assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Basta isso para nós. Versículo 10, 4:10. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos... Quem se humilhou? Foi Uzias ou foi Manassés? Manassés. Repetindo, quem pecou mais? Foi Uzias ou foi Manassés? Manassés. Quem errou mais? Foi Saul ou foi Davi? Mas eles se humilharam. É aí que está a diferença. É acreditar na misericórdia de Deus. É acreditar no que nós começamos aqui a ler. Romanos, capítulo 5. Romanos 5, versículo 20. Romanos 5, 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, assim, entenda bem, superabundou a graça de Deus. É isso. Por isso que não, rapaz, mas aquele cara, mas ele se humilhou, por isso ele participou da abundância da graça. Por isso que você vê hoje, até pessoas que talvez você conheça, que teve até tropeço, não devia ter, o bom é que não tenha, por favor, não vamos pegar carona com isso não, mas o bom é acreditar nessa misericórdia. Mas por que eu trouxe? Eu quero que você olhe assim para a sua família, mesmo que ele esteja errando bastante. Pastor, já meu marido foi muito mal comigo, minha mulher, meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe. Meu pai abandonou todo mundo, sei lá o que, tem muitas coisas. Creia que por mais que ele esteja envolvido com o pecado, pastor Jair, meu filho se tornou um cara cruel, lá no crime, pastor Jair, já sei que ele já até matou pessoas e tudo. Continue crendo, que ele se humilhe diante de Deus um dia, ele vai encontrar misericórdia. Pastor Jaime, eu não posso negar a palavra de Deus, porque nós queremos a misericórdia para nós, não queremos para o próximo. Eu tenho que pregar a misericórdia. Ainda que pregando a misericórdia, eu ofendo alguém, porque imagine quem teve uma pessoa da família morta por aquela pessoa. Ela disse, aí pastor Jaime, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Amigo, a misericórdia é para todos. Entenda bem, a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Eu não posso deixar de pregar a misericórdia. Eu não posso deixar de pregar o amor de Deus. Então eu quero que você olhe para a sua família com amor. Por mais que eles estejam envolvidos com o pecado, sempre há uma esperança. É só você começar a clamar a Deus, é eu e minha casa. Não importa, o pastor Jaime está no adultério, o pastor Jaime ele está envolvido com prostituição, ele fica nas esquinas da rua, entenda bem, se prostituindo, não importa. Você tem que acreditar
que onde abundou o pecado, está abundando o pecado aí, está sendo muito. Abundância quer dizer grande quantidade. É grande quantidade. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós temos que acreditar nisso. E não desistir. Às vezes nós oramos, achamos que aquela pessoa que não bebe, não usa droga, não fuma, aquela pessoa está mais pertinho do céu, ele está mais distante. Dentro dela, ela rejeita a palavra. Ela não aceita de maneira alguma. E o outro, o mais que enterrar, se ele aceitar a palavra, ele será salvo. Vamos orar para todos serem salvos. Nós temos a promessa da palavra. Creia no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa.